Memorial Bernardo Sayão. José Ferreira da Silva, Zé Buriti, natural de Buriti Alegre, radicado em Ceres desde 1960. Há 50 anos, revendedor de tratores Massey Ferguson e motocicletas Honda. Vem criando o Memorial Bernardo Sayão, que permite relembrar a memória de mais de 70 anos desde a criação da CANG, Colônia Agrícola Nacional de Goiás, sendo também a primeira reforma agrária do Brasil. A intenção de José Buriti é fundar o Museu Bernardo Sayão, que hoje conta com um acervo de 2.000 peças, onde retratam o Brasil de quase 100 anos. Muitas dessas peças vêm sendo colecionadas há mais de 10 anos. Será edificado no futuro próximo a sede desse memorial, que será revista à memória passada, a nossa história, nossas raízes. O Memorial Bernardo Sayão é uma homenagem ao pioneiro que foi encarregado por Getúlio Vargas para colonizar o oeste brasileiro em 1940, sendo Ceres a primeira colônia agrícola do estado e do Brasil, sendo também a primeira reforma agrária que aconteceu em nosso país. Bernardo Sayão, após colonizar Ceres, abrir hospitais, escolas, estradas, enfim, um trabalho perfeito. Ele partiu para a construção da Belém-Brasília, que é o núcleo ligando o oeste brasileiro ao norte. Foi também o responsável pelo início da construção da infraestrutura de Brasília, nossa capital federal. Foi eleito na década de 60 vice-governador de Goiás pelo PSD, partido de Pedro Ludovico Teixeira. Bernardo Sayão é considerado o bandeirante do século XX. Exposição do Memorial. Entre os dias 2 a 6 de setembro de 2014, durante a festa de aniversário de Ceres, o memorial foi apresentado ao público no Parque de Exposição Agropecuária. Foram mais de 10.000 visitantes, entre eles, pessoas que fizeram ou tiveram familiares diretamente ligados à construção da CANG. A exemplo, Senhor Taquim, de Rubiataba. Senhor José Eleutério, pioneiro da CANG, que hoje faz parte do cartório na cidade vizinha, Carmo do Rio Verde. E tantos outros que foram prestigiar o evento. A cozinha de tropeiro foi comandada pelo senhor Aguimar Godoy, o reserva, o qual presenteou os visitantes com seu cardápio de comidas típicas de tropeiros. Acervo. Todas as peças que compõem esse acervo cultural têm sua importância no contexto da história. É através da história que traçamos nossa identidade. Destacamos alguns móveis e acessórios que pertenceram a Bernardo Sayão: óculos e relógio de bolso, cama, guarda-roupas, armário, monjolo com bicas de aroeira da fazenda de Bernardo Sayão em pleno funcionamento. Comenda Bernardo Sayão, homenagem recebida por José Buriti no ano de 2006 pela Câmara Municipal de Ceres. Faz parte do acervo a primeira motocicleta produzida pela Honda no Brasil na década de 70, Lambretta da década de 50 e a moto Java, utilizada na Primeira Guerra Mundial. Os primeiros tratores Massey Ferguson fabricados no Canadá e na Inglaterra. Caminhão Mack americano para transporte de madeira. Carros de bois de diversos modelos utilizados para transporte de cereais. Placa de carro de boi utilizada nos anos 40. Primeiro projetor de cinema. Órgãos usados tocados no pé, utilizados pelas igrejas na antiguidade. Piano de madeira. Cadeira antiga de barbeiro. Primeiros berços da região em madeira e ferro, alguns deles foram utilizados em hospitais. Gabinete dentário tocado a pedal, utilizados por antigos dentistas. Eram carregados em carroças
para servir aos fazendeiros da região. Material hospitalar pertencente aos primeiros hospitais em séries. Primeiras mesas para cirurgia em hospitais antigos em séries. Coleções diversas. Moedas antigas, todas que circularam pelo Brasil desde o Império. Cédulas antigas, nacionais. Revistas, Manchete e Cruzeiro da década de 50. Peças do século passado. Alto-falante, que hoje resume-se dentro de um celular. Punhais utilizados como armas, bastante comuns aos habitantes da década de 40 e eram escondidos em botas. Espingardas do século passado, cuja munição era carregada pela boca. Coleção de armas, inclusive da Segunda Guerra, usadas por Hitler. Macaco Chicão, utilizado na Primeira Guerra Mundial para levantar tanques. Carruagens, carroças e carroções de lascas de aroeira com rodas de ferro. Carruagem pertencente ao ex-presidente João Goulart. Arados de boi, vindos de países comunistas do leste europeu, antes da Segunda Guerra. Arado importado da Iugoslávia. Arado de tração animal. Canoa de um pau só, pertencente aos índios Carajás. Barril de madeira. Baú de madeira. Reboques de madeira. Pilões que eram utilizados para socar arroz. Debulhador de milho manual. Engenho de cana. Bombas d'água. Trempe para cozinhar. Desnatadeira de leite e batedeira de manteiga. Panelas de cozinheiro de tropa. Panelas antigas de ferro e de barro. Bules para café esmaltados. Gamelas para uso doméstico. Tachos de cobre que eram utilizados para fazer açúcar e rapadura. Várias peças de montaria, acessórios e traias antigas de tropeiros em prata e bronze. Estribos antigos de diversos modelos. Máquinas para moer grãos. Máquina para espremer queijos. Máquina para afiar. Ferros antigos, inclusive ferros em brasa. Lamparinas a querosene. Balanças antigas, com bandeja e pesos. Máquinas de escrever. Máquinas de calcular. Máquinas de autenticar documentos. Registradoras de caixa. Prensa copiadora. Copiadora a álcool. Telex, meio de comunicação dos anos 70 a 80. Telefones antigos. Rádios. Televisores antigos. Instrumentos musicais antigos. Discos de vinil. Aparelho de som antigo da década de 30. Máquinas de costura manuais. Máquinas de costura de sapateiro. Rodas de fiar. Tear para confecção de roupas. Armas, ferramentas e facas artesanais de fabricação caseira. Marretas para rachar aroeira. Foices e machados. Ferramentas para marcar bois. Serraria pica-pau. Torno mecânico de madeira. Bigorna. Cerâmicas antigas. Chaminés, tijolos de barro e em adobe. Tatu canastra e onça pintada. Fotos de personalidades políticas e dos pioneiros da Cangue. Getúlio Vargas,
14º presidente do Brasil. Juscelino Kubitschek, nosso 21º presidente e construtor de Brasília, nossa capital federal. Mauro Borges, organizador do Estado de Goiás. Pedro Ludovico Teixeira, fundador de Goiânia. Dr. Domingos Mendes, médico pioneiro de Séries, responsável pela base da medicina no norte do estado de Goiás, fundador da primeira escola de enfermagem gratuita em Séries. E em 1954 foi eleito prefeito de Séries. Diversas fotos da construção da Cang na década de 40. Fotos de caçadas e pescarias no Rio Araguaia. Esse é nosso acervo cultural. Venham visitar o Memorial Bernardo Sayão e conheçam um pouco mais da história de nossos antepassados. Venham conferir, vale a pena. Conhecer o nosso passado para projetar o presente e construir o futuro. Zé Boriti. Magril, empresa cidadã, e suas obras sociais. Foram construídos entre um esforço conjunto do senhor José Boriti e sua empresa Magril, obras beneficentes de uso público gratuito. A exemplo, Magril Motoclube, onde realiza eventos religiosos de escolas, creches, lar dos idosos e políticos, totalmente gratuito ao público. Academia do Lago e Parque Infantil. Propicia o bem-estar e recreação da população adulta e infantil de Séries e Rialma. Memorial Bernardo Sayão. Resgata nossas raízes de quase 100 anos de história.